E aí galera do Me Salve App Prova, vamos à segunda questão mais errada de matemática no simulado do Enem. Então a gente tem que uma empresa do ramo de perfumaria tem como seu principal produto o perfume Air de Passion, comercializado em embalagens de vidro, no formato de um cone, com capacidade de 100 ml. Buscando tornar sua marca mais conhecida pelo público, foram produzidas miniaturas do Air de Passion para distribuição em um grande shopping. Se a razão de semelhança entre a miniatura e o formato original é 1/4, é possível inferir que a capacidade da miniatura é de aproximadamente. Bom, essa aí é uma questão que envolve proporcionalidade entre dois volumes. Vamos ver como é que a gente resolve isso aí então. Olha só. Então a gente tem um cone de 100 ml. Olha só, vamos... Então aqui a gente tem um cone, que é o nosso cone do perfume original, e a gente sabe que ele tem 100 ml de volume. Vamos dizer que ele tem uma altura aqui, ó, que a gente vai chamar de H, e um raio da base, que é um R. Então, no original, a gente tem o raio R e a altura H. Qual é o volume desse cone? É 100 ml, mas como é que a gente calcula ele? Ele é a área da base vezes a altura dividido por 3. Isso aí é, então, πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura h, dividido por 3. Na verdade, a gente vai ver, tu não precisaria saber essa fórmula para fazer essa questão, mas essa é a maneira mais fácil de fazer. Agora, o que ele diz lá no enunciado? Olha só, ele diz que a razão de semelhança entre a miniatura e o formato original é 1/4. O que isso significa? Isso significa, olha só, que o raio da miniatura, em vez de ser R, é R dividido por 4. E a altura, em vez de ser H, é H dividido por 4. Agora, quando a gente calcular o volume com essa mesma fórmula aqui, o que vai acontecer? Ó? A gente vai ter π vezes R sobre 4 ao quadrado, então vai ser π, vezes R sobre 4 ao quadrado, é a mesma coisa que R sobre 16. πr ao quadrado, R ao quadrado sobre 16, vezes a altura, que agora é H sobre 4. Então, vezes H sobre 4, isso sobre 3. Agora, vamos notar uma coisa. Nota que a gente pode escrever esse volume aqui como sendo 1 sobre 64, que multiplica πr ao quadrado, H sobre 3. Esse 64 vem de 16 vezes 4. Agora, ele quer saber qual é o volume da miniatura. Então, fica bem fácil, porque é só a gente dividir o volume da original, que é o volume 1, pelo volume 2. Então, esse aqui, 1 é o original e o 2 é o M de miniatura. A gente sabe que o volume 1 é 100 ml. O V2 é o que a gente quer descobrir. Mas agora a gente sabe também que o volume 1 é essa fórmula aqui, ó. πr ao quadrado H sobre 3. E o volume da miniatura é o quê? 1 sobre 64 vezes πr ao quadrado H sobre 3. E isso aqui cancela com isso aqui. Esse 1 sobre 64 estava embaixo, passa para cima. Então, isso aqui é igual a 64. Então, a gente chega no seguinte resultado, ó, que o V2 M de miniatura é, então, passa para lá multiplicando, passa o 64 para cá dividindo. Ele vai ser 100 dividido por 64. E se tu fizer essa conta, isso aqui vai dar 1,56 ml. Então, tu vai lá nas tuas alternativas e tá lá, ó, na alternativa E, 1,6 ml, aproximadamente o nosso 1,56. Mas por que eu falei que tu não precisava saber a fórmula do volume do cone? Olha só. O que tu pode fazer é o seguinte, ó. Se tu lembrar de uma formulazinha que diz o seguinte. Se tu tem dois volumes, V1 e V2, e tu sabe que a razão de semelhança entre eles, ou seja, que as medidas dele têm uma certa proporção, que nesse caso é 1/4, tu sabe que a divisão de V1 por V2 vai ser igual a essa razão de semelhança, mas ao cubo. Daí,
tu usaria essa fórmula aqui, ó, V1 sobre V2 daria 1 sobre 64. Como tu sabe o V1, tu calcula o V2 da mesma maneira. Nota que aqui no final a gente acabou caindo nisso, ó, 100 sobre V2 igual a 64, que é a mesma coisa que tu acaba caindo aqui, só que no caso o V1 e o V2 estão trocados. Então, mais uma dica, quando tu, em vez de volumes tu tiver áreas, se tu tiver duas áreas semelhantes, a 1 e a 2, tu pode usar essa mesma razão de proporcionalidade que eu chamei de R aqui, só que daí, como aqui ó, é volume tá ao cubo, quando é área vai estar ao quadrado. Essas são duas fórmulas que são bem interessantes de tu lembrar na hora de fazer provas como o Enem, por exemplo. Então era isso, e até as próximas questões.